Na aula de hoje eu vou ensinar você a baixar, instalar, configurar e até mesmo a criar o seu primeiro repositório no GitHub de uma forma extremamente simples e direto ao ponto. Então me acompanhe até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai sair daqui com o seu primeiro repositório totalmente criado do zero, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. E primeiramente, se você ainda não for inscrito no canal, dá uma olhadinha aqui, eu tenho vários vídeos sobre desenvolvimento web full stack, eu trabalho com React, Node, JavaScript, temos vídeo de TypeScript, projetos completos do zero, full stack, temos uma playlist completa sobre lógica de programação com TypeScript, que inclusive é o primeiro que eu vejo fazendo isso no YouTube, então eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Então dá uma moral, se inscreve no canal e se você gostar desse vídeo, não se esqueça, deixa um like para ajudar no engajamento, tá bom? E agora sim, vamos começar a nossa aula. E para a gente começar essa aula, eu preciso primeiramente passar uma coisa muito importante que muita gente confunde. GitHub e Git são coisas diferentes. Muitas pessoas pensam que quando estão falando de GitHub, já estão falando também de Git, mas não. Git é uma coisa, GitHub é outra. E para você entender isso de uma forma extremamente simples, eu trouxe um slide aqui para você e também tem um exemplo. Olha só. Aqui na esquerda da imagem nós temos o Git, na direita, o símbolo do gato, nós temos o GitHub. Então, eles são coisas diferentes e inclusive tem uma flechinha embaixo dele, certo? Daqui a pouquinho você vai entender isso aí. Mas para que você entenda o que é exatamente cada um deles, eu trouxe um exemplo aqui que você vai com certeza entender. Olha só. Imagina que você está criando um projeto, pode ser em React, JavaScript, qualquer linguagem, framework, lib que você esteja utilizando, e o projeto é uma galeria de imagens. Você finalizou o projeto e ele está 100% funcional. Mas uma semana depois, você resolve colocar uma animação e umas estilizações novas, mas percebe que, depois disso, o projeto começou a travar quando você faz o upload da imagem, certo? Então, quando você termina essas alterações, você percebe tudo isso e pensa, putz, se eu tivesse feito um backup daquele projeto inicial, eu com certeza agora teria muito menos trabalho, porque eu vou precisar rever todo o código. Se você tivesse o Git, se você estivesse utilizando o Git, essa solução seria muito simples, porque o Git ele serve para você fazer backups do seu projeto. Ele faz backups do seu projeto e ele armazena ele aonde? Olha a imagem, no seu computador. Agora, o GitHub, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele também pega esse backup, mas ele não faz no computador, ele faz na nuvem e torna isso acessível em qualquer local do mundo. Então você pode ter o seu projeto hospedado na nuvem de forma totalmente gratuita utilizando o GitHub. E é para isso que ele serve. Então o Git, ele faz o versionamento, ele faz o backup do seu projeto no seu PC, no seu computador, laptop, enfim. E o GitHub faz isso na nuvem. Então isso basicamente faz a diferenciação de um para o outro. Só que tem um detalhe que é importante. O Git funciona sem o GitHub. Ou seja, você pode fazer o versionamento, o backup das informações do seu projeto no seu PC sem ter a necessidade do GitHub. Agora, o GitHub não funciona sem o Git. Você não pode utilizar o GitHub se você não tiver o Git. Então, é assim que funciona o processo, tá certo? Você vai entender agora, e agora que você sabe basicamente o que é um e o que é o outro, a gente vai fazer a instalação do Git primeiramente, e depois a gente faz a instalação do GitHub. E depois a gente faz a comunicação entre os dois, tá bom? Então vamos lá. Perfeito, então agora a gente vai fazer o download tanto do Git quanto do GitHub, mas antes deixa eu te perguntar uma coisa. Qual você acha que nós precisamos baixar primeiro? O Git ou o GitHub? Se você respondeu Git, você acertou. Por que precisamos baixar primeiro o Git e não o GitHub? Porque como eu comentei agora há pouco com você, o GitHub depende do Git para funcionar. Por isso não adianta eu baixar o GitHub se eu não tenho o Git. Então vamos baixar primeiro o Git, vamos instalar, vamos configurar e depois a gente vai para o GitHub, tá certo? Vamos lá então. A primeira coisa que nós vamos fazer é abrir o nosso navegador. Perfeito, já estou com o navegador aberto, já abri o Google também, então você faz a mesma coisa aí na sua casa. Agora, na barra de pesquisa do Google, você vai digitar Git. Somente isso e mais nada. Dá um Enter e olha só, você vai ter essa opção aqui, ó. Downloads. Basicamente o site oficial do Git é www.git-scm.com. Ou você acessa diretamente pelo site ou você clica aqui em Downloads. Eu vou clicar aqui em Downloads. Se por acaso você não encontrar, o que você faz? Você vem aqui na barra de endereço do navegador e digita www.git-scm.com, que é exatamente aquele link que eu te mostrei agora há pouco, né? Então dá um Enter e pronto, é a mesma coisa. O que você vai fazer aqui? Clicar em Download for Windows e pronto. Agora você só clica aqui em Click Here to Download. Só isso e mais nada. Se por acaso você veio lá da opção de busca do Google, você faz o quê? Clica aqui, Download for Windows e tá feito. Ok? Você está na mesma interface agora, então você vai fazer o quê? Clicar aqui, ó, Click Here to Download e pronto.
Fazendo isso, você já começa a fazer o download. E o que você vai fazer agora, você vai simplesmente salvar isso aqui em algum lugar. Eu vou salvar na área de trabalho, então clica aqui, ó, área de trabalho, salvar e pronto, já começou a fazer o download, já está baixando. Quando acabar de baixar, eu volto, tá bom? Perfeito, então já temos o nosso download finalizado, então o instalador do Git está aqui na área de trabalho. Então o que você faz? Clica 2 vezes sobre ele. A princípio pode solicitar permissão para alterar alguma coisa no seu dispositivo, você clica em sim para poder instalar, né? E agora você vai fazer o que? Você vai simplesmente seguir o passo a passo que eu vou te passar. Aqui inicialmente você já clica em Next, ok? Clicando em Next você vai ter essa interface aqui, onde você vai definir o local de instalação do Git. Pode manter aqui, inclusive recomendo para você que você mantenha nessa pasta. Clica em Next e agora você pode também clicar em Next. Você não precisa mudar absolutamente nada aqui nessa interface. Então, clique em Next e agora aqui nessa interface você vai basicamente selecionar aonde o Git vai instalar os atalhos dele. Então, basicamente, como atalho que eu digo, nós temos a interface gráfica do Git, nós temos também o terminal do Git, temos algumas coisas que o Git vai trazer para você e você vai definir aqui o nome dessa, entre aspas, pasta que vai receber isso aí, tá bom? Então, pode manter como Git e agora você clica em Next. Perfeito, então aqui nessa interface o Git está pedindo para você escolher qual editor de texto ele vai utilizar como padrão. Você vai selecionar o editor que você utiliza. No meu caso, eu utilizo aqui o VS Code, então eu vou marcar aqui VS Code, só que tem um detalhe, olha só, o VS Code ele está aqui como Insiders ou Default, aqui ó, Use Visual Studio Code e aqui Default ou Insiders, eu uso Default, possivelmente você também utilize ele, então você marca o Default, tá bom? Clica em Next agora e olha só, nós temos o seguinte, aqui temos algo que é novo, a princípio isso aqui não existia até pouco tempo atrás, o Git fez a implementação disso na instalação porque nós tínhamos muitos problemas entre aspas, de compatibilidade. Basicamente o que acontecia, você criava um repositório pelo seu computador, ou seja, você criava um arquivo pelo seu PC, quando você mandava para o seu repositório lá no GitHub, ele geralmente ia uma branch chamada de master. Só que, por padrão, o GitHub trabalha com uma branch chamada de main. Então, para evitar esse tipo de problema, o que foi feito foi criada a opção aqui de você ter o nome da branch criada no seu computador como sendo main. Talvez ficou difícil de você entender, mas quando você começar a criar os seus repositórios, vai ficar muito fácil. Pode confiar, tá bom? Então marca essa opção aqui e agora você clica em Next. Inclusive não muda o nome, deixa main, tá bom? Clica em Next e aqui nessa tela basicamente a gente vai definir aonde você poderá usar os comandos Git no seu Windows. No caso, a primeira opção seria essa opçãozinha aqui. Ela vai permitir com que você utilize somente o terminal do Git para rodar comandos Git. Isso aqui não é interessante, então a opção mais interessante, inclusive recomendada aqui, ó, é a segunda opção. Essa opção permite com que você utilize comandos Git em qualquer terminal, seja no Git Bash, no prompt de comando, até mesmo no PowerShell. Então marca essa opção. A outra opção que nós temos é essa aqui, mas não é recomendado. Inclusive essa opção ela adiciona comandos do Linux que podem sobrescrever alguns comandos que você tenha no Windows. Então marca a segunda opção aqui, beleza? Marca a opção, agora nós temos aqui nessa interface o seguinte, essa primeira opção, ela basicamente utiliza a versão SSH que já vem incluída com o Linux, na verdade com o Git, né? E ela é ideal para usuários comuns que queiram simplicidade e garantia de funcionamento. Então, temos essa opção aqui e a segunda opção ela é nova. Ela utiliza uma versão do SSH que já está instalada no seu sistema e ela é encontrada dentro da pasta path, mas ela exige que você já tenha o OpenSSH configurado corretamente no seu sistema. Por isso não é interessante. Você marca essa opção aqui de cima, tá? Clica em Next e basicamente aqui nós temos duas opções. A primeira opção, ela usa uma biblioteca independente e funciona com qualquer sistema operacional. E a segunda opção, que seria basicamente a que está marcada, ela usa a biblioteca de certificados do próprio Windows, que não é interessante. Então, marca essa primeira opção aqui, beleza? Clique em Next e agora você vai ter essa outra interface. Basicamente, essa interface ela configura o Git para tratar quebras de linha de interface. Ela tem mais relação com a interface mesmo. Então, a primeira opção ela converte as quebras de linha formato do Windows quando você baixa alguns ficheiros, né? Basicamente ela serve mais para aquela organização visual, né? Então essa primeira opção é a mais recomendada, inclusive. Essa segunda opção aqui, ela basicamente mantém as quebras de linha, mas converte elas para o formato universal, Unix, né? Então não é interessante que você mantenha. E por fim tem essa terceira opção aqui, que ela não faz uma conversão automática, então ela mantém o formato padrão, que não é interessante. Então marque essa primeira opção aqui para não ter dor de cabeça.
Agora você clica em Next. Nessa interface aqui, basicamente a gente pode escolher qual programa de terminal será usado para executar o Git. Então, na primeira opção nós temos o que? Essa opção ela é recomendada e padrão, inclusive, e ela oferece um terminal mais moderno, com melhor suporte a fontes e uma experiência de utilização melhor. Então, ela é mais interessante para que você utilize. Já essa segunda opção, que seria essa aqui no caso, ela utiliza o terminal antigo do Windows, que é o cmd.exe, né? Ele é mais limitado em recursos e o histórico de comandos também é limitado. Então, é interessante que você mantenha essa opção aqui, perfeito? Clica em Next e agora você vai ter essa outra interface. E essa aqui ela é muito interessante. Olha só, ela é nova inclusive. E o que nós temos? Aqui em cima, no próprio cabeçalho, você vê o que deve ser feito quando for dado o comando git pull por padrão. Se você não sabe o que é git pull, basicamente é o quê? Quando você tem o seu repositório lá no GitHub, você tem o seu projeto online e você pode trabalhar em equipe, né? Então, por exemplo, eu tenho meu repositório e o João pode vir lá e alterar o meu código. Quando o João altera, eu preciso passar esse código para o meu PC, certo? Porque daí eu posso pegar o código que o João alterou e alterar no meu computador. Só que para isso eu preciso dar um comando, se chama git pull, que é exatamente isso aqui. Então aqui nessa etapa da instalação, ele pergunta o que deve ser feito por padrão quando eu der um git pull, quando eu puxar as atualizações que foram feitas no repositório que foi alterado. Basicamente, a primeira opção que nós temos aqui, que está marcada, ela faz o quê? A configuração padrão, mais segura inclusive, ela atualiza o código com as alterações do repositório de forma inteligente. Então, basicamente, essa opção aqui é a opção que você vai marcar, mas eu vou comentar também as outras opções com você. E aqui na segunda opção, nós temos o seguinte, nós temos o que? Quando eu der um git pull, eu vou reorganizar todo o histórico de commits para manter uma linha do tempo mais lógica. Só que essa opção ela pode causar mais complicações, principalmente para quem não tem tanto conhecimento com Git ainda. Então não é interessante que você marque. E para fechar então, essa terceira opção aqui, ela só permite atualizações simples. Caso ocorra qualquer tipo de conflito, o comando vai falhar e você que vai resolver isso manualmente. Mas de forma inicial você vai marcar essa opção aqui, que é a mais interessante de todas, é a mais segura e a que vem por padrão também. Então você pode marcar essa opção e agora você dá um Next. Clicando em Next, então nós temos o seguinte, aqui nós temos um gerenciador de credenciais. Isso aqui está totalmente relacionado com o GitHub. Por quê? Olha só, a primeira opção, ela armazena e gerencia automaticamente todas as credenciais, usuário e senha, né? Para repositórios Git. Ela é segura, evita que você precise sempre ficar digitando as credenciais quando você faz alguma coisa, quando você utiliza algum comando que tem relação com o GitHub. Porque quando você tem vínculo com o GitHub, você precisa sempre fazer login, entre aspas, né? E isso aqui evita a necessidade disso toda hora. Então é interessante que você marque ela para que seja feito esse gerenciamento de credenciais. Se por acaso você marcar essa opção aqui, o que vai acontecer? Você não vai ter um helper de credenciais, você não vai ter esse autosave, então você vai sempre precisar ficar digitando as suas credenciais, tá bom? Então mantenha essa opção aqui que é a mais recomendada. Clica em Next e olha só, temos mais uma etapa de configuração ainda e essa aqui a princípio é a última, tá? Aqui nós temos o que basicamente? Nós temos uma etapa de configurações extras, como você pode ver aqui. O que seria isso? Essa etapa permite com que você ative funcionalidades adicionais para melhorar o desempenho do Git e segurança também, né? A primeira opção, que é a que está marcada, inclusive você pode marcar as duas, não tem problema, ela basicamente acelera as operações do Git e guarda temporariamente em memória, na cache, né? Certas informações do sistema de ficheiros. Então, é interessante que você mantenha essa opção aqui habilitada. A segunda opção, ela é desmarcada por padrão, inclusive também recomendo que você não marque ela. Ela permite com que o Git reconheça links simbólicos, atalhos, ficheiros ou pastas, né? Então a maioria dos programas do Windows não precisa disso, por isso não é interessante que você marque. Então você pode simplesmente clicar em instalar e pronto. Só que um detalhe antes de mais nada, olha só. Deixa eu mostrar para você uma coisa, eu vou abrir o CMD aqui. Perfeito, eu estou com o CMD aberto. Olha só, eu vou verificar e vou mostrar para você, eu não tenho Git instalado no meu PC. Então eu vou dar um git -version, ou seja, eu vou verificar a versão do Git. Se por acaso aparecer alguma coisa, significa que eu tenho o Git instalado. Como apareceu aqui, ó, Git não é reconhecido como comando interno. Significa o quê? Que ele não existe. Quando eu instalar, eu vou mostrar para você que vai mudar esse cenário aqui. Aí vai existir e vai ter uma versão, tá bom? Então vamos lá, vamos instalar e depois eu volto. Perfeito, então a instalação foi finalizada. Aqui nós temos duas opções. A primeira delas é para abrir o Git Bash, a princípio
é o terminal do Git, não tem necessidade, pode marcar, na verdade, ele só vai abrir um terminal e nada além disso. E a segunda opção mostra as notas de lançamento, né, versionamento, enfim. Então você pode desmarcar ou deixar marcado que não vai fazer diferença alguma, é só você fechar o que vai ser aberto. Então eu vou deixar aqui o Git Bash aberto para você ver o terminal do Git. Clica aqui e pronto, ele abriu aqui no navegador para mim uma interface com as notas de lançamento, para você possivelmente também abriu isso, e também abriu o terminal do Git, que é esse aqui, como eu falei para você que ele abriria, perfeito? E olha só, para ter certeza que o Git foi instalado, digita aqui, git version, que seria exatamente o mesmo comando que você digitou antes, que na verdade que eu digitei, não sei se você chegou a digitar aí. Quando você dá um Enter, ele vai mostrar a versão do Git para você. E olha só, não precisa ser necessariamente nesse terminal aqui. Você pode fechar esse aqui e você pode abrir o terminal do Windows, né? Então eu vou dar aqui, ó, cmd. Então, git version vai funcionar perfeitamente. Se para você não funcionou ainda e você fez a instalação no Git, o que você faz? Fecha o terminal, abre de novo e digita o comando, beleza? Perfeito, então já temos o Git instalado, agora a gente precisa fazer o quê? Precisamos baixar o GitHub, instalar ele e fazer o vínculo entre os dois. Isso aqui é um processo rápido, tá? Então vamos começar a fazer isso agora. Então vamos primeiramente abrir o nosso navegador. Aqui no navegador você vai acessar o Google e você vai buscar por GitHub, tá bom? Então buscando por GitHub você pode acessar esse primeiro link aqui ou você digita no seu navegador www.github.com que você vai ter essa mesma interface. Esse aqui é o site do GitHub. A primeira coisa que você vai fazer é criar uma conta aqui. A princípio, para criar uma conta, você faz o quê? Você vem aqui em Sign Up e você vai então se cadastrar. Olha só. Aqui nós temos a opção de entrar com o Google ou você pode criar uma conta também. Eu vou criar uma conta rapidinho, vou preencher aqui e já volto, beleza? Show de bola, então. Eu acabei criando um e-mail novo só para criar essa conta. Já preenchi as informações, coloquei e-mail, coloquei a senha, coloquei o nome de usuário, deixei Brasil como região. E agora você clica aqui em Create Account para criar uma conta. E você vai precisar fazer o quê? Vai precisar verificar a sua conta. Fez a verificação, o que vai acontecer? Ele vai mandar um e-mail, na verdade vai mandar um código de confirmação para o seu e-mail. Então você abre o seu e-mail, pega esse código e coloca aqui. Então, já recebi, vou copiar esse código, vou colocar aqui e vou colocar, na verdade vou colar ele, né? E pronto, então, agora eu já posso fazer login na minha conta. Por isso, vou copiar o e-mail, vou colocar a senha e vou fazer login aqui rapidinho. Show de bola, então agora eu só vou clicar aqui em Sign In para fazer login e olha só, já vou acessar a minha conta. Perfeito, a conta do GitHub já está acessada. Agora o que nós vamos fazer é muito simples, a gente vai baixar o GitHub Desktop para poder fazer o vínculo do GitHub com o nosso Git que está instalado no nosso computador, beleza? Se você chegou até aqui e você está curtindo o conteúdo, já aproveita, dá aquela moral, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo para o YouTube compartilhar esse conteúdo para mais pessoas e também já aproveita para conferir se você tem todas as notificações ativadas. Aqui no canal eu posto conteúdo sobre desenvolvimento web full stack, trabalho aqui ó com bancos de dados, trabalho também com versionamento, então eu tenho várias aulas que eu tenho certeza que vão agregar demais para você. Então se inscreve, deixa um like e ajuda a gente a bater a meta ainda este ano, tá bom? A meta de inscritos, né? Então agora vamos continuar a nossa aula. Então primeiramente você precisa fazer o quê? Você precisa deslogar da sua conta. É isso mesmo, eu também não sei porquê, mas eu não consigo acessar a página inicial do GitHub estando logado. Então você precisa deslogar, acessar a página inicial para então poder fazer o download do GitHub Desktop, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente você vai clicar aqui no seu usuário. Você percebe que o meu usuário aqui, ó, o Dair Test 123, né? Até minha câmera tá na frente, deixa eu só fazer um negócio rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela. Beleza, tirei a câmera aqui do lado só para poder mostrar para você. Agora você vai clicar aqui em Sign Out, tá? Clicando aqui você vai fazer o que? Deixa eu puxar a câmera para cá. E aqui basicamente você vai clicar em Sign Out. Olha só, meu usuário é o Dair Test 123. Então clica aqui e você vai deslogar esse usuário. Então clica aqui, ok, já estou na página inicial do GitHub e agora sim eu consigo baixar o GitHub Desktop. Então para isso você passa o mouse aqui em plataforma e você vai clicar aqui em ver todas as opções, porque você não consegue ver o GitHub Desktop aqui, né? Então clica aqui e você vai agora poder buscar pelo GitHub Desktop. Então passa o mouse aqui e digita GitHub Desktop. Então ele já dá para você essa opção, clica aqui, ok? E o que você vai fazer é muito simples, clica aqui em Download Now, ou seja, baixar agora. Clicando aqui você seleciona a opção do Windows 64 bits, ele não funciona na arquitetura 32 bits, somente na 64, tá? Então baixa e agora somente aguarda, ele já vai fazer o download, tá? Você vai salvar ele, se aparecer essa opção de salvar, você salva na área de trabalho, em qualquer outro local que você ache pertinente. Então, clicando em salvar, ele vai começar o download, beleza?
Show de bola, o GitHub foi baixado e ele já está aqui na área de trabalho. Deixa eu vir para cá. E agora o que você vai fazer é simples. Você vai simplesmente clicar 2 vezes sobre o arquivo que você acabou de baixar. Então você clica 2 vezes e aguarda e olha só o que ele vai abrir. Ele acabou de fazer a instalação, como você viu aí, né? É bem rapidinho. O que você vai fazer é extremamente fácil agora. Você vai fazer login com a conta que você acabou de criar. Então você clica aqui. Aqui basicamente ele pede usuário e senha, então eu vou colocar o meu e-mail, né? E-mail, usuário, tanto faz. Você coloca aqui, vou colocar senha agora. E depois você clica em Sign In, beleza? Abre o seu GitHub Desktop, ele está aqui sincronizando, tá vendo o que você vai fazer? Clicar aqui em continuar. O usuário é o Odair Teste 123 e aqui você vai autorizar com que o GitHub Desktop se conecte com o seu GitHub, tá bom? Então aqui, ó, GitHub Desktop by GitHub Desktop. Então você vai conectar eles e vai clicar aqui em autorizar desktop para isso. Feito isso, você pode clicar aqui em abrir GitHub Desktop e pronto, ele já vai abrir e já estará conectado. Aqui tem o seu usuário, aqui tem o e-mail que ele te dá, você clica aqui em Finish e está feito. Até você pode clicar aqui em configuração manual para colocar alguma coisa manualmente, mas não tem necessidade, clica aqui para utilizar as informações que você tem no seu GitHub, tá bom? Clica em Finish e pronto, você já tem agora o seu GitHub baixado, instalado e agora você vai ver como você faz para criar um repositório de uma forma extremamente simples utilizando o GitHub Desktop, tá bom? Para a gente criar o repositório, primeiramente eu preciso passar algumas coisas para você. A gente precisa definir uma pasta que vai receber esse repositório. Então, pode ser aqui na área de trabalho mesmo. Você vem aqui na área de trabalho, você cria uma pasta. Essa pasta pode se chamar meus repositórios, tá? Então, não utilize acento e separe por traço e não espaço. Então, você não pode botar espaço. Bota um tracinho que aí você não vai ter problema. Beleza, aqui dentro eu vou criar o meu repositório, tá? E o que eu vou fazer? Como eu vou fazer isso? Olha só, você abre essa pasta, você copia o link dela, ela até abriu aqui na minha outra tela. Você copia o link dessa pasta aqui e você vai clicar aqui, ó, Create a new repository on your local drive, ou seja, criar um repositório no seu computador. Então, clica aqui. Mas antes de mais nada, somente 2 informações importantes. Olha só, eu vou abrir a pasta aqui e olha só, vou clicar aqui em exibir itens ocultos. Não tem nada, absolutamente nada, certo? Beleza, então agora deixa eu voltar para cá. Deixe como oculto aqui. Eu vou deixar, na verdade, você não precisa deixar, é só para te mostrar mesmo. E vou minimizar essa pasta. E a outra coisa que eu preciso te passar é o seguinte, essa aqui realmente é muito importante. Nós estamos aprendendo a forma mais simples possível de criar um repositório. É totalmente eficaz e eficiente, mas em muitos casos, quando você vai trabalhar em equipe, o pessoal não utiliza o GitHub Desktop e também não recomenda que você utilize. Por quê? Porque acaba não sendo aquele padrão de programador raiz, né? Então você vai sempre ter uma interface gráfica te auxiliando. Muitas vezes você não vai poder depender dessa interface, então você precisa saber todas as formas de você fazer isso. Por isso, no meu canal, eu tenho vídeos sobre GitHub. Então, olha só, você vai acessar o meu canal, você vai vir aqui nos vídeos e vai buscar por Git, somente isso. Dá um enter e olha só, eu tenho vários vídeos, na verdade 3 que são mais importantes, que eu recomendo muito. Nesse primeiro vídeo, nessa primeira aula aqui, eu ensino você a pegar o seu repositório do computador e mandar para o GitHub de forma extremamente profissional. Nesse outro vídeo, eu ensino você a criar o seu repositório web, ou seja, pelo seu GitHub, e depois mandar para o seu computador. E aqui eu tenho um vídeo também que eu ensino você a publicar um site utilizando o GitHub Pages, tá bom? Então assim, em menos de 30 minutos, o primeiro vídeo tem 11, o segundo tem 9, o outro tem 14. Então aí, 35 minutos você vai sair daqui sabendo tudo o que você precisa para criar repositórios de uma forma profissional, para você chegar no seu ambiente de trabalho ensinando a galera, porque esses vídeos na verdade são extremamente simples, extremamente detalhados também, direto ao ponto para quem precisa, tá bom? Então agora vamos aqui criar o repositório. Primeiramente você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui em Create a new repository on your local drive, ou seja, você vai criar um repositório no seu computador. Então você já criou a sua pasta. Essa aqui é a pasta que você vai utilizar como repositório. Você já definiu isso. Você pode ter outros, não tem problema nenhum, tá? Eu só estou criando uma para mostrar para você. Depois você vai começar a criar outras pastas. Aqui é somente de forma exemplificativa. Você pode ter outras sem estresse. Então você clica aqui e olha só. Ele pede para você um nome para o seu repositório. Você vai colocar aqui um nome qualquer. Por exemplo, Odair Rep. Então, Odair Repositório, né? E agora você pode colocar uma descrição. Não é obrigatório. Você pode ou não colocar. E agora você vai
passar aonde você vai criar esse repositório. Você vai colocar ele dentro da pasta Meus Repositórios, porque se você não colocar aqui dentro, você vai criar o repositório diretamente na área de trabalho. Vai ficar uma bagunça se você criar mais repositórios, né? Então você abre a pasta, copia o link e simplesmente cola ele aqui. Ou até mesmo você clica aqui em Choose e aí você seleciona aqui Meus Repositórios. Então você vai fazer a mesma coisa, não muda absolutamente nada, tá? Agora você pode clicar aqui e selecionar se você quiser adicionar um README aqui dentro da sua pasta. É obrigatório? Não. Você sabe o que é? Talvez não, mas se você não souber, então marca para você descobrir, tá bom? Isso aqui basicamente é somente um arquivo, entre aspas, introdutório, tá? Não tem problema nenhum se você não marcar. Git ignore, o que que é? São basicamente os arquivos que o GitHub vai ignorar, que ele não vai mandar lá para o seu repositório web, ou seja, para a nuvem. Então, a princípio, não tem necessidade de você marcar nada. Aqui na licença, você pode escolher a mais comum, que é essa Image License, mas você também pode deixar como nome que não tem problema nenhum. Então, clica aqui em Create Repository e pronto, você vai criar o seu repositório. Pronto, o repositório foi criado e olha só como é simples. Você pode publicar o seu repositório agora. Então aqui, ó, lembra que eu comentei com você sobre uma coisinha chamada de branch? Aqui em cima eu já tenho aqui, ó, main. Se você não tivesse marcado aquela opção, aqui estaria como master agora, beleza? A princípio é isso e você pode clicar aqui nesse botão azul para publicar o seu repositório, ou seja, mandar ele lá para a web, ou você pode clicar aqui também que não tem problema nenhum, vai ser a mesma coisa. Então vamos lá, vou publicar um repositório, perfeito, eu cliquei aqui e vou clicar em publicar repositório. Ok, ele já está sincronizando, já está carregando aqui, ele já começou a mexer, né? Então, beleza, feito, meu repositório está publicado. Como eu faço para saber que isso aqui deu certo? Abre o seu GitHub e faz login na sua conta. Que conta? A mesma conta que você logou aqui no seu GitHub Desktop, tá bom? Então, vamos lá. Acabei de logar no meu GitHub, a princípio a interface inicial é essa aqui. O que você vai fazer? Você clica aqui no ícone do seu usuário e você clica aqui em repositórios, né? Clicando aqui, você vai ter o seguinte, repositórios, Odair Rep. Então, você acabou de criar o seu primeiro repositório. Ah, eu quero criar mais um repositório, como eu faço? Muito simples, é o mesmo procedimento. Então, para você criar um novo repositório, se você quiser, você vem aqui, você clica em File e vem aqui em New Repository. Agora você faz a mesma coisa que você fez antes e você vai, então, criar um novo repositório, beleza? E olha só, vamos vir aqui no nosso repositório, beleza? Clicamos aqui. Vamos vir aqui em exibir e vamos ver que nós temos itens ocultos, beleza? Temos os itens ocultos aparentes aqui e olha só. Clicamos aqui, nós temos o ponto .git. O que seria isso? Aqui dentro nós temos todo o versionamento, aquele backup entre aspas do nosso projeto, de tudo que a gente tem, né? Então se você clicar aqui para ocultar você, teoricamente já não vê mais nada aqui, porque ele sempre fica oculto, tá? E aqui dentro ainda eu posso criar um novo arquivo, por exemplo, vou vir aqui, novo, bota aí qualquer coisa, então bota um texto qualquer, .txt, dá um enter para abrir, né? Ctrl S para salvar. Então coloquei um texto qualquer dentro desse meu arquivo. Agora, vou vir aqui no GitHub Desktop e olha só, ele tem o arquivo que eu acabei de criar e ele permite com que eu faça um commit. O que seria esse commit? Seria enviar essa informação lá para o meu GitHub Web, né? Então você bota um texto qualquer. Até ele permite com que você utilize esse aqui, ó, create, e aí você coloca o nome do arquivo. Então, se você não colocar nada, ele vai mandar dessa forma. Você pode colocar uma descrição e simplesmente enviar. Então, bota uma descrição qualquer. Então, qualquer coisa e você faz um commit. Clica aqui, perfeito, você commitou e agora você vai dar um push. Então, você clica aqui, ó, para dar um push. Push é o quê? Enviar informação. Você acabou de commitar, ou seja, empacotou o que você teve de alteração e você vai agora enviar isso aqui para o seu GitHub Web. Então, clica aqui e olha só, ele vai fazer o envio desse arquivo que você acabou de criar lá para o seu repositório online. Então, abre o seu repositório online aqui e agora você faz o quê? Dá um F5. Prontinho, atualizei e agora eu tenho o quê? Eu tenho exatamente aquele arquivo que eu criei com o commit. Isso aqui é o commit, é aquilo que eu falei para você que o GitHub nos dá. Ele passa para a gente aqui a informação. Então você pode colocar aqui e ele passa para você, como se fosse o nome de um histórico, né? Então você pode abrir o arquivo e ele tem o quê? Tem o texto que você digitou aqui dentro, tá certo? Então, perfeito, a gente já fez tudo que nós precisávamos fazer para essa aula. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha sido útil para você. Se você gostou dessa aula, não se esqueça, deixa um like no vídeo para ajudar no engajamento, comenta aqui para ajudar, que vai fortalecer demais. E, se for possível, se você achar que
que vale a pena, se inscreve no canal pra gente bater a meta ainda esse ano, beleza? A meta de inscritos, né? Então, forte abraço, até a próxima.